sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Sejam muito bem-vindos à primeira aula desse curso especial de biscoitos. Durante toda essa semana eu vou mostrar para vocês um novo conceito na arte de fazer biscoitos, porque sim, fazer biscoitos caseiros é uma arte e que está adormecida, pois as gerações dos anos 80 para cá são gerações de biscoitos de prateleira. Devido à facilidade de comprar biscoitos dos mais diversos tipos no supermercado, muitas mães e até avós pararam de fazer biscoitos em casa e deixaram de ter aquele gostinho de infância. Os biscoitos são agora comprados no supermercado. Não que isso seja ruim, tem biscoitos muito gostosos, mas nada se compara a um biscoitinho caseiro. Então, durante toda essa semana, nós vamos voltar à nostalgia dos biscoitos feitos em casa, aqueles biscoitos amanteigados que derretem na boca. E você vai descobrir que biscoito caseiro é muito mais que nostalgia. É a nova tendência do mercado e está se tornando uma grande fonte de renda. Por isso, muitas pessoas descobriram na arte de fazer biscoitos uma nova maneira de levar a vida. Muita gente que estava desempregada hoje sustenta a família com a renda que ganha com os biscoitos, pois outras pessoas que também preferem optar por biscoitos caseiros não têm habilidades ou tempo para fazê-los, e ao invés de comprar para seus filhos e sua família biscoitos industrializados, que cada vez mais fazem mal à nossa saúde, com ingredientes transgênicos e outras substâncias químicas que são utilizadas, por falta de tempo de fazer, essas pessoas acabam comprando os biscoitos e muita gente está comercializando e ganhando um bom dinheiro através dos biscoitos caseiros. E é por isso que eu trago para vocês esse curso, para que você possa também ter uma renda extra ou até que venha se tornar sua principal renda, a renda ganhada através da venda dos biscoitos caseiros. Então vamos lá, que tem muita coisa para ensinar e uma semana vai ser pouco. Vamos começar a semana com uma receita mais simples de biscoitos de maisena, mas com essa receita você vai descobrir que pode fazer maravilhas e ter uma excelente renda extra com a venda desses biscoitos. Os ingredientes são bem fáceis de encontrar e as quantidades utilizadas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos fazer esse biscoito na batedeira. É importante que seja feito na batedeira, pois se ele for feito de outra maneira, o resultado não será o mesmo. Vamos começar batendo a manteiga ou margarina, porque esse biscoito pode ser feito com margarina sem problema nenhum, mas uma margarina de boa qualidade, que tenha no mínimo 80% de lipídios. Vamos bater o açúcar com a manteiga ou a margarina na batedeira até que fique aquela mistura bem cremosa, quase como um chantilly. Essa mistura é o que vai dar ao nosso biscoito a suavidade e fazer ele desmanchar na boca daquela maneira gostosa que os biscoitos amanteigados desmancham. Vamos bater até que fique bem cremoso, na velocidade mais alta da batedeira. E depois que tiver batido, vamos desligar a batedeira para acrescentar a farinha, pois se colocarmos com a batedeira ligada, a farinha vai voar e vai esparramar fazendo aquela sujeira. Mesmo assim, ela ainda vai voar um pouco, mas vamos fechar a batedeira e ligar novamente numa velocidade menor para começar a bater e depois passar a velocidade mais alta. Deixar bater até que a massa fique bem grossinha. Depois que a farinha já tiver batido e formado aquela farofa de farinha, manteiga e açúcar, vamos desligar a batedeira para acrescentar a maisena. Se a sua batedeira tiver proteção, você pode colocar essas proteçõezinhas para fazer menos sujeira. Mesmo assim, a maisena sempre voa um pouco. Se você quiser, pode colocar um pano por cima da batedeira. Eu não vou colocar para que você veja como fica a mistura sendo batida. Mas se não quiser fazer essa sujeira, pode colocar um pano quando for fazer aí na sua casa. Deixa bater um pouco e depois vamos acrescentar o ovo já com a essência de baunilha. Eu gosto de colocar a essência de baunilha junto com o ovo, assim todos os líquidos se juntam à mistura ao mesmo tempo. Vamos agora aumentar a batedeira para o máximo e deixar bater até que a massa fique pronta. Essa massa ela é muito fácil de fazer, pois ela sai prontinha da batedeira, desgrudando da mão e perfeita para moldarmos os nossos biscoitos. Não precisa usar mais farinha nem mais maisena. As quantidades estão certinhas e você vai colocar elas na batedeira, na maneira como eu estou ensinando, e quando desligar a batedeira vai ter uma massa de biscoitos pronta para moldar os seus biscoitos. Ela fica perfeita e já sai da batedeira desgrudando da mão.
É normal ficar resíduos de farinha e maisena na lateral da batedeira. Então, vamos amassar um pouquinho a massa com a mão para juntar esses resíduos que tenham ficado. E depois já podemos começar a moldar os nossos biscoitos. Essa massa é muito simples de fazer, mas extremamente saborosa. E você vai aprender que pode fazer uma diversidade incrível de biscoitos usando apenas essa massa. Vou ensinar outras massas também durante a semana, mas essa é a minha preferida, então eu não poderia começar a semana com outra massa de biscoitos que não fosse essa. Você precisa conhecer e experimentar essa massa. Depois que fizer pela primeira vez, vai se apaixonar e nunca mais vai deixar de fazer esse biscoito. Na aula de hoje, vamos moldar os biscoitos exclusivamente à mão, sem utilizar cortadores. E vamos também utilizar alguns acessórios que temos em casa ao alcance da nossa mão e que nunca paramos para pensar que podem ser utilizados para fazer biscoitos. Normalmente nós fazemos biscoitos assim, fazendo uma bolinha e apertando com o dedo no meio para colocar um pedacinho de goiabada ou apertando com um garfo para dar aquela marcadinha. Mas você pode fazer apertando com o fundo de uma garrafinha PET. Eu estou usando aqui uma garrafinha de água. Passei um pouco de maisena nela para não grudar o biscoito. E os detalhes do fundo da garrafa vão ficar enfeitando o nosso biscoito, parecendo que ele foi feito em uma forminha cara. Mas na verdade, ele vai ser feito com uma garrafinha de água mineral, aquelas que você tem ao alcance da sua mão. E se você por acaso não tiver uma garrafinha de água mineral em casa, é uma coisa bem fácil de conseguir e barata para comprar. Já aproveita para tomar a água, pois precisamos tomar bastante água durante o dia. E assim, com o fundo da garrafa, fazemos biscoitos lindos e delicados. Você pode usar também aquelas garrafinhas de refrigerante pequenininhas ou qualquer outro fundo de garrafa que você queira. Existem várias garrafas no mercado, cada uma com um fundo diferente da outra. Eu vou utilizar aqui uma outra garrafinha de água mineral que faz um desenho um pouquinho diferente. São marcas diferentes de água, mas todas elas fazem um efeito bem legal que pode ser usado nos biscoitos. E dá um diferencial, pois as pessoas que vão ver os seus biscoitos prontos jamais vão imaginar que foram feitos assim com o fundo de uma garrafa. A garrafa tem que estar bem lavada e higienizada. E para não grudar no biscoito, é bom passar um pouquinho de maisena no fundo da garrafa antes de marcar os detalhes no biscoito. Fica bem delicado e uma marcação bem suave, pois é assim, com o fundo da garrafa, você faz um diferencial nos seus biscoitos de uma maneira prática e sem nenhum custo em comprar acessórios ou moldes para biscoitos. É uma alternativa para fazer em casa ou até para fazer para vender, pois a pessoa que irá comprar vai achar seus biscoitos lindos e jamais vai imaginar como eles foram feitos. Essa técnica de marcar com o fundo da garrafa pode ser utilizada com outras massas de biscoitos também, mas com essa massa de biscoito amanteigado de maisena fica perfeito, pois é uma massa bem suave e delicada de se trabalhar. Então, ela marca com facilidade os desenhos do fundo da garrafa. E como é uma massa que não leva fermento, ela sai do forno exatamente do jeito que entrou e as marquinhas não vão desaparecer enquanto os biscoitos assam. Agora nós já temos os biscoitos feitos dessa maneira, com o fundo da garrafa. Vamos fazer alguns diferenciais nesses biscoitos para que eles fiquem ainda mais bonitos. Vou fazer agora um outro tipo de biscoito, também feito com as coisas que se encontram em casa, com bastante facilidade. Vamos fazer primeiro algumas bolinhas de massa, assim, com um pedacinho de massa na mão, enrolando como se fosse fazer um docinho, um brigadeiro. Fazemos as bolinhas de massa e já podemos colocar diretamente na forma, pois assim facilita e evita que ficamos manuseando os biscoitos e eles se amassem, pois essa massa ela é bastante sensível e se manusearmos muito os biscoitos, nós poderemos amassá-los sem querer. Depois de fazer as bolinhas, nós vamos amassá-las para que fique um disquinho redondo de biscoito. Eu vou utilizar o potinho que eu tinha usado com a maisena mesmo. Você pode utilizar um outro potinho, um fundo de um copo ou fundo de um pratinho pequeno, o que você tiver aí de mais fácil acesso. Eu vou usar esse potinho, pois é o que eu utilizei para os ingredientes e ele já está lavado e higienizado. Vamos apertar as bolinhas com o fundo do potinho, para que fiquem assim os biscoitinhos redondinhos e achatadinhos. E agora, vamos fazer alguns detalhes nesses biscoitinhos. Com o garfo, como tradicionalmente se faz, amassando o biscoito marcando com o garfo. Só que dessa vez, o garfo não vai estar purinho. Vamos molhar ele na água e molhar em um pouquinho de chocolate ou cacau, o que você preferir, o que tiver mais perto aí de você. E com o garfo, vamos marcar as laterais dos biscoitinhos. Assim, vamos dar um efeito diferente no biscoito e fazer uma marcação com o garfinho, para que ele fique ainda mais bonito e apetitoso.
É um detalhe bem simples, mas dá um grande diferencial ao seu biscoito. Ele fica mais bonito e muitas pessoas não vão se dar conta como isso é feito. Vão achar que você teve um grande trabalho em decorar esse biscoito. E você vai fazer um biscoito diferente do tradicional, que é simplesmente amassadinho com um garfo, de uma maneira tão prática quanto faz os outros, pois é bem rápido de fazer e não dá trabalho nenhum. Assim, você leva um diferencial aos seus clientes. Ou, se você não for fazer biscoitos para vender, pois tem muita gente aqui que está assistindo e acompanha o canal e não vai fazer biscoitos para vender porque não tem tempo ou tem outras atividades. Mas você pode fazer esses biscoitos para os seus filhos levarem para a escola, para levar de lanche no trabalho. E você pode sim fazer um biscoito com diferencial para você mesma, pois você merece mais do que qualquer pessoa ser mimada e agradada com um biscoito especial. Então, façam esses biscoitos e experimentem, pois vocês vão gostar e muito. Você deve ter percebido que pode marcar com o garfo o biscoito de maneiras bem diferentes, do jeito que a sua criatividade mandar. Mas além do garfo, nós podemos marcar os biscoitos de outra maneira, utilizando uma faca, por exemplo. Agora eu vou fazer uns biscoitos marcando eles com a faca, de uma maneira bem diferente também e super simples de fazer. Vamos molhar a faca na água e passar em um pouquinho de chocolate. E vamos fazer no biscoito vários risquinhos marcados com o corte da faca e o chocolate. Assim, nós podemos fazer o biscoito um efeito xadrezinho, que vai dar um diferencial também ao seu biscoito. É uma coisa bem simples, mas na hora que alguém vai olhar e comer esse biscoito, vai achar diferente. Parece até que tem outro gosto, só porque está um pouquinho mais enfeitado, mas é simplesmente aquele seu clássico biscoito amanteigado com um toque a mais de amor. Essa marcação com a faca também você pode fazer da maneira que quiser. Esse assim xadrezinho, ele é bem simples e fica muito bonito no biscoito, mas você pode utilizar a faca para fazer outros desenhos no biscoito do jeito que a sua criatividade mandar. O biscoito é seu, use e abuse da criatividade para criar o seu diferencial nesses biscoitos maravilhosos. Olha como fica bonitinho, e nem parece que é feito simplesmente com uma faca, parece que foi utilizado algum molde xadrez para fazer esse biscoito. Aproveitando que o chocolate está aqui, eu vou passar um pouquinho de chocolate no fundo das mesmas garrafinhas que eu utilizei para marcar o biscoito antes. E vou marcar os biscoitos da mesma maneira. Porém agora, no desenho do fundo da garrafa, vai ficar o resíduo do chocolate. E os biscoitos vão ficar com uma marcaçãozinha de chocolate. Vai ficar ainda mais diferente do que os que fizemos anteriormente. É bem simples e delicado, não precisa ficar perfeito. É só colocar o chocolate na garrafa e com ela marcar o biscoito. São biscoitos artesanais, então nunca vão ficar todos iguais, mas vão ficar muito bonitinhos e vai fazer um diferencial nas suas receitas. Você pode utilizar, como antes, outros tipos de fundo de garrafa para fazer outros biscoitos diferentes. É só passar o chocolate nos detalhes do fundo da garrafa. Ou então em fundo de algum copo ou algum potinho. Tem vários objetos na cozinha que a gente às vezes não percebe que tem algo que possa marcar um biscoito, ou o fundo ou a lateral de algum copo. E esses detalhezinhos às vezes ficam muito bonitos e nós nem percebemos que podemos utilizá-los para fazer biscoitos. Então vamos começar a prestar um pouquinho de atenção nos objetos que nos rodeiam em casa e ver como temos coisas incríveis para utilizar a fabricação de biscoitos e que nunca nos demos conta. Assim vamos fazer cada vez mais diferenciais nos nossos biscoitos, usando os objetos que temos em casa. Para aqueles primeiros biscoitos que fizemos com o fundo das garrafas, eu vou incrementar eles com um pouquinho de goiabada. Eu derreti a goiabada no micro-ondas por 30 a 40 segundos, depende do seu micro-ondas, e eu vou fazer pequenos furinhos nos biscoitos, para assim enfeitá-los com goiabada. Pode utilizar um palitinho de churrasco ou a pontinha do cabo de uma colher, enfim, o que você tiver para fazer uma marcação bem delicada no biscoito. A marcação também vai depender do formato que foi utilizado para moldar o biscoito. Você pode perceber que esses aqui têm uma marquinha bem central e bem pequenininha. Então, eu vou fazer o detalhe com o palitinho de churrasco e vou colocar a goiabada derretida no buraquinho que ficou. Assim, os nossos biscoitos vão ter um sabor de goiabada e vão ficar com um pontinho diferente
meio. Fica super bonitinho e extremamente gostoso. E fica bem prático de fazer também, pois a goiabada basta derreter e colocar em um saquinho. Aquele mesmo saquinho que você utiliza para embalar os biscoitos na hora de vender. Esses saquinhos são super práticos e servem para fazer qualquer efeito nos biscoitos. Vou colocar também um pouquinho da goiabada nesses primeiros biscoitos que fizemos, da maneira tradicional, para depois de pronto compararmos um com o outro e ver como fica diferente quando é moldado com o fundo de uma garrafinha. Nossos biscoitos já estão prontinhos para irem para o forno. Vamos levá-los ao forno 180 graus, por uns 10 a 15 minutinhos. Não pode deixar muito tempo, pois os biscoitos de maisena têm que permanecer clarinhos por cima e levemente douradinhos por baixo. Esse é o ponto exato para o seu biscoito. Portanto, quando colocar eles no fogo, cuida bem para que não passem do ponto e não fiquem queimados. Eles são clarinhos assim mesmo e estão perfeitamente cozidos. Olha como fica diferente. Esse feito da maneira tradicional, que apertamos com o dedo e colocamos goiabada, e esse com as marquinhas delicadas do fundo da garrafa. Dá um diferencial no biscoito. Os que são feitos com chocolate também ficam muito bonitos e fica com gostinho de chocolate, mesmo sendo colocado só um pouquinho de chocolate por cima, o gostinho fica ali, então dá um diferencial muito bom no seu biscoito. E as marquinhas do fundo da garrafa fica bem diferente. Muitas vezes as pessoas veem e ficam pensando, como será que ela fez esse biscoito? É complicado de fazer, deve ser muito complicado, mas na verdade é bem simples e fica muito bonito e diferente. Vale a pena fazer e utilizar as coisas que você já tem em casa para dar um diferencial nos seus biscoitos. Não que esses biscoitinhos simples apertados com o garfo, como as nossas avós faziam, não fiquem bonitos e saborosos. Mas quando passamos um pouquinho de chocolate no garfo para apertar o biscoito, eles, além de ficar mais bonitos, ainda ficam com um gostinho de chocolate. Então dá um diferencial no sabor e na aparência dos seus biscoitos. Da mesma forma esses aqui. A goiabada fica mais acomodadinha e deixa o biscoito ainda mais bonito. E essas marquinhas na lateral, tanto feitas com chocolate ou simplesmente marcadas no biscoito, dão um diferencial ao seu biscoito. O que faz as pessoas pensarem que deve ter sido feito de uma maneira super trabalhosa, mas na verdade é bem mais simples de fazer do que se imagina. E ficam lindos para qualquer ocasião, para tomar um café, para vender, para levar de lanche na escola para as crianças, por que você quiser. Use a criatividade e faça os biscoitos mais bonitos que você quiser. Essa receita é bem simples de fazer e o custo dela é muito barato. Ao total, para fazer este biscoito, eu gastei menos de R$10 e é possível ter um lucro de mais de R$44 vendendo todos os biscoitos. Mas isso é assunto para nossa última aula, onde eu vou ensinar você a vender e embalar os biscoitos. Então, se ainda não está inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal, pois teremos curso a semana inteira. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, pois assim outras pessoas podem ter acesso ao curso. E já anota na agenda, pois amanhã vamos fazer outros biscoitos, esses aí que estão aparecendo, em formato de flores e coloridinhos. Vocês não imaginam como é fácil fazer esses biscoitos. Então, marca na agenda e amanhã nos vemos de novo neste mesmo horário. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.